Esse é mais um vídeo falando sobre as formas em Platão e Aristóteles. E qual que é a minha posição sobre essa questão? Se a minha posição é mais favorável ao Aristóteles ou mais favorável ao Platão? Pois bem, como vocês sabem, o ilemorfismo do Aristóteles vai dizer basicamente que as formas são a configuração inteligível da matéria, isso está na metafísica de Aristóteles, e elas dão uma unidade categórica para a matéria, né? Isso daí você já tem que entender um pouco mais da questão dos números, da ideia de mônada, díade, a protologia platônica, o Giovanni Reale explica isso, né, no livro sobre Platão, na História da Filosofia, e por aí vai, né? No quadrívio você entende também um pouco da questão da mônada, entendendo a simbologia alquímica, que é uma simbologia praticamente atemporal. Você começa a desenvolver o entendimento da ideia de mônada, da ideia de díade. Aí você vai ler o diálogo Parmênides do Platão e você começa a ter uma compreensão melhor do que é a forma suprassensível, o que é a forma inteligível da matéria, que nada mais, nada menos é o que forma, junto com a matéria, os entes, né? Então a forma, ela é algo que dá uma configuração inteligível e uma unidade categórica aos entes propriamente ditos, para que eles sejam de determinada categoria e não de outra, né? É o princípio unitário dos entes, basicamente. E aí, qual que é a posição do Platão, né? É que as formas, elas nada mais são do que uma imitação, uma participação de um eidos, que basicamente é uma noção perfeita, separada da matéria, na qual os entes materiais são uma imitação feitas pelo demiurgo. Aí já está que são basicamente copiadas pelo demiurgo, né? Isso ele fala no Timeu, que é o livro, né, o diálogo platônico sobre a cosmologia platônica, que é um complemento, sim, ao Parmênides nesse sentido. Já o Aristóteles, na metafísica, ele vai falar que não existe um eidos ideal, mas que as formas, elas são algo que está unido à matéria, tá? E a minha perspectiva, que é uma perspectiva católica, cristã católica, é uma perspectiva um pouco diferente. Eu não nego os eidos, mas eu não dou a noção platônica de que os eidos são eternos. Ou seja, que esses eidos, eles existem antes mesmo do artífice, que é o deus platônico, basicamente, ter colocado, né, ter imitado essas formas que são até anteriores ao demiurgo na matéria, né? Do ponto de vista católico, isso é incompatível com a eternidade de Deus. A gente pode dizer, e essa é a minha visão sobre isso, que Deus tem uma. Deus, né, gerou o Logos é Deus e o Logos estava com Deus. Logos é Jesus Cristo antes de ter sido feito carne, né? Depois que ele se tornou uma pessoa humana também, né? Sem deixar de ser o Logos, ele se tornou o Jesus Cristo, tá certo? Basicamente, que significa etimologicamente Deus salva, o Deus Salvador, né? Basicamente, o Logos feito carne, que deu um caminho para que os seres humanos se redimissem do pecado, né? Porque nós somos naturalmente pecadores, nós temos o pecado original, nós temos as nossas volições, as nossas vontades desordenadas, né? E o Logos, ele é a razão de Deus, basicamente. Tá? Numa analogia bem porca, seria o cérebro de Deus, entre aspas, né? Seria a racionalidade de Deus, né? E o Logos, ele ordena a criação. A partir do momento em que Deus Pai é a causa primeira, a causa zero, aquela que vai causar tudo aquilo que existe, basicamente, vai dar o ser às coisas. Do outro lado, o Logos, ele é a razão ordenadora, né? Que é justamente o que vai dar essa inteligibilidade aos seres, propriamente ditos, né? Então, a gente pode pensar que os eidos platônicos, eles são esquemas criados pelo Logos, que vão basicamente fundamentar a matéria, que é propriamente a sustentação desses esquemas no, nos entes propriamente ditos, isso de forma fractal, não apenas os entes mais visíveis a olho nu, né, essas coisas que a gente tem macroscopicamente, mas todas as formas de ente, tudo aquilo que tem qualia, além do quanta, né, basicamente tudo, né. Então essa configuração
né, de forma e matéria em ordens fractais, ela é uma coisa que tem um esquema que foi criado pelo Logos e que ele é sustentado, né, através das formas suprassensíveis que estão sempre ligadas à matéria. A matéria é indissociável da forma inteligível, ao mesmo tempo que, além dela ser indissociável da matéria inteligível, porque toda a matéria tem um qualia, tem um aspecto qualitativo que a torna distinta de outras matérias da mesma categoria, a essa oposição de qualia e quanta ela existe, né? Tem os qualium e quantum existe nas mais diferentes ordens macroscópicas, né? Então, nanoscópicas, picoscópicas, por aí vai. Então, o Eidos, ele não é eterno, mas ele é um esquema que foi criado pelo Logos, né? E aí, as formas são a manifestação do Logos, né? Desses esquemas do Logos na realidade sensível, basicamente. Então, por outro lado, né, o Logos ele tem esses esquemas neles, e o animal racional, o ser humano, basicamente, a gente tem, ao contrário do Logos que criou esses esquemas, nós temos na nossa forma mentes, basicamente, na nossa estrutura do nosso nous, do nosso intelecto, do nosso espírito unitário, né, que se conecta com as formas, esses esquemas, certo? Já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. No nosso nous, no nosso espírito unitário, a gente tem a capacidade de compreensão dessas coisas, tanto porque a unidade é o fundamento de todas as formas e de todos os eidos, né? Portanto que Deus é uno nesse sentido, né? É nesse sentido que o cristão, mesmo a gente tem um Deus triuno, que é ao mesmo tempo três, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a relação de amor entre o Pai e o Filho, que os liga e os unifica. Como diz na alquimia, né? O amor é o solvente universal. Ah, esse aspecto triuno significa que Deus é o mesmo princípio, é a mesma substância. E essa substância é a unidade absoluta, né? E essa unidade não é só uma unidade, é uma unidade muito mais qualitativa, mas assim, a unidade qualitativa e a unidade quantitativa são quase indissociáveis, porque a unidade quantitativa, ela vem de uma identidade qualitativa. Uma coisa, ela só é uma outra unidade da mesma coisa quando essas coisas são qualitativamente indistintas, embora sejam individualmente diversas, mas elas são qualitativamente indistintas. Então, o qualia, ele é o fundamento do próprio quanta, né? Você não essa quantidade, por exemplo, de coisas heterogêneas, você tem uma conjunção, mas você não tem uma soma propriamente, né? Você pode ter, por exemplo, 2 unidades de cubo mágico e 3 unidades de livros do mesmo, e se for livros diferentes, então não tem nenhuma unidade nesse sentido. Só se for numa categoria mais elevada, livros, que é algo mais genérico, mais geral, basicamente. Então, você tem, por exemplo, uma conjunção, mas não uma soma, porque a conjunção, né, ela consegue abarcar o heterogêneo, já a soma só consegue somar as quantidades de algo homogêneo, basicamente. Então a homogeneidade, ela também mostra é um aspecto daquilo que é qualitativamente indistinto, né, é, e por aí vai, né? Então nesse sentido não dá para a gente fazer esse tipo de separação. Isso daqui era para ser uma aula basicamente só para membros, tá? Então isso daqui é só para o grupo iniciado aqui do canal Metanomics. Mas eu tô deixando isso como um vídeo aberto porque é uma coisa que eu queria deixar como um vídeo aberto, né? Falar, sou platônico ou aristotélico, né? Então, sob certo sentido, eu sou aristotélico porque eu defendo um ilemorfismo mais, né, dessa indissociabilidade da forma com a matéria, mas por outro lado, os eidos, né, eu sou platônico no sentido que eu aceito os eidos como esquemas mentais criados pelo Logos, mas que eles próprios não são coeternos a Deus, mas que eles são uma criação de Deus, certo? Assim como o Logos ele é gerado pelo Pai, é, além dessa geração, o próprio Logos cria esses esquemas, e todos esses esquemas, em última análise, derivam da unidade, certo? Tudo que a gente tem de quanta deriva, em última análise, da unidade, que é aquilo que é qualitativamente indistinto, né? Então, e lógico, é uma coisa muito misteriosa, mas é o que ontologicamente, né, a gente consegue
explicar, né, a origem dessa relação entre qualium e quantum, dessa antinomia entre qualium e quantum. E para você entender um pouco mais, se vocês quiserem uma dica de leitura, eu recomendo a leitura do Quadrivium, porque no Quadrivium ele explica muito bem essas relações numéricas mais antigas, né, que mostram, seriam basicamente os fundamentos dos fundamentos, né, uma compreensão mais semântica da matemática, beleza? Então é isso, forte abraço, tudo é um, omnia unus est, et omnia oriuntur in uno. Tudo é um, tudo se origina no